Bom, boa noite a todos novamente. Vamos dar início aqui à nossa segunda web aula de Fundamentos de Eletricidade. Para quem não estava na aula na quinta, né? Na quarta, na verdade, eu me chamo Ângelo, sou o tutor aí de vocês nessa disciplina, nessa unidade de competência. Ok? Vou compartilhar aqui minha tela com vocês, para vocês acompanharem junto comigo. Então, pessoal, só orientando vocês aí a respeito do nosso cronograma, né? Atualizando aí vocês. Então, as nossas aulas, né? As nossas web aulas. Vocês estão visualizando minha tela aí? Só para mim dar um retorno? Sim. Sim? Tô Tudo vendo. ok? Tô conseguindo ver. Beleza. Então, as nossas web aulas estão já todas agendadas aqui, né? São 40 web aulas ao todo. Sempre toda quarta e sexta, das 19 às 20h30. Como eu já falei, pode ser que sofra alguma alteração de horário ou de dia, mas sempre vai ser mantido esse horário à noite, beleza? Outro aviso com relação ao registro de frequência, aqui fica o link, né, para vocês registrarem a presença aí nas web aulas. Acredito que seja esses os avisos principais. Com relação ao conteúdo, né, já vamos dar início aqui. A gente tinha finalizado, na verdade, essa primeira etapa, que foi sobre fundamentos de eletricidade, né, a introdução, né, na verdade, sobre fundamentos de eletricidade. Então, eu reforcei aí com vocês a respeito das situações de aprendizagem, né, que é baseado nelas que vocês serão avaliados. Então, vamos já começar aí falando a respeito da primeira situação de aprendizagem que vocês precisam entregar, certo? Então, nessa situação de aprendizagem, que é a primeira avaliação, né, tem todo um contexto aqui, né, toda uma situação, problema que vocês precisam refletir a respeito dela e propor uma solução, beleza? Então, a partir dela que a gente vai estruturando os conceitos necessários, tranquilo? Então, aqui eu vou ler junto com vocês. Essa situação de aprendizagem, ela está tanto disponível aqui na parte de conteúdo, quanto na aba de situação de aprendizagem. Se a gente for voltar lá, ó, que é na parte de conteúdo, se a gente verificar aqui, ó, situação de aprendizagem. Onde é que eu encontro o arquivo? Está bem aqui, ó. Tá bem? Aqui está o arquivo. Então, aqui está o resumo da situação inteira. Então, se for verificar aqui o arquivo, ó, tem a situação de aprendizagem completa aí que vocês precisam desenvolver. Só que a gente vai fazer ela por etapas, a gente não vai fazer tudo uma vez. Tranquilo? Com relação à última aula, né, é importante a gente recapitular algumas coisas aí, porque a gente precisa dar continuidade aí para ver se a gente consegue solucionar pelo menos o primeiro desafio dessa situação de aprendizagem proposta. Tranquilo? Então, vamos aqui no conteúdo do curso, vou acompanhar junto com vocês. O livro didático, para dar suporte para vocês, já está aqui disponível também. Então, se vocês clicarem aí no link do livro didático, vai aparecer aí para vocês. Ó. Vai aparecer esse aqui. Ó. Então, aqui está o livro didático, certo? Então, com relação à última aula, eu pedi que vocês dessem uma lida no capítulo 2, sobre as histórias da eletricidade, e no capítulo 3, sobre fundamentos da eletricidade, né? Então, foram esses dois capítulos aí que eu solicitei que vocês fizessem a leitura, porque a nossa aula de hoje vai ser pautada nesses dois capítulos. E que também vai servir de suporte para a gente poder realizar o primeiro desafio da situação de aprendizagem, certo? Então, vamos voltar aqui para a plataforma para a gente ir acompanhando junto, tá bom? Qualquer dificuldade, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, podem ficar à vontade. Deixa eu só verificar aqui se tem mais alguém.
Já está todo mundo aí. Então, vou entrar aqui com vocês. Então, essa parte de abertura, de introdução aqui, ó, como eu já falei na aula passada, eu vou pular essa parte. Eu já vou direto para a situação de aprendizagem. Então, ela fala o seguinte, ó. A primeira situação de aprendizagem, modernizando o sistema de iluminação para a piscina do sítio. Trata de um problema bem comum na prática profissional cotidiana do eletricista de redes de distribuição de energia elétrica, relacionado com a execução de instrumentos de medição em circuitos elétricos para o diagnóstico e a correção de defeitos. Então, aqui está explicando o contexto da situação problema, né? É importante ressaltar medidas realizadas com precisão facilitam a identificação de problemas que impedem o bom funcionamento. Percebeu como as medições são importantes? Então, aqui, ó, o foco dessa situação de aprendizagem aqui, essa primeira etapa, né, dessa primeira situação, é a questão das medidas elétricas, né? Então, o que a gente vai medir, na verdade? Então, é importante a gente definir quais são essas grandezas elétricas, né? Então, todos esses primeiros capítulos, toda essa apostila aqui, ó, de fundamentos de eletricidade, vai mostrar para a gente essas grandezas elétricas. Tranquilo? Então, bora lá. Percebeu como as medidas são importantes? Então, siga em frente. Então, aqui, ó, vocês passam para frente aí para a gente acompanhar. Então, aqui vai mostrar toda a descrição da situação problema. Eu não vou ler passo a passo aí com vocês, vou me atentar aos principais dados que a gente parou na última aula, que foi com relação à tensão elétrica, né? Então, aqui, ó, no enunciado fala o seguinte: imagine que você, aluno do curso de qualificação de eletricista de redes, de distribuição de energia elétrica do Senai, foi visitar seu avô que mora numa zona rural, onde a distribuição de energia é feita em média tensão. Então, ó, essa informação aqui para a gente ela é importante, ó, média tensão. Vou copiar ela e colar aqui para vocês, que é a situação de aprendizagem. Então, a rede lá, ó, ela é de média tensão. Diminuir aqui. Então, o termo que a gente viu, né, na última aula foi esse aqui, ó, que a gente vai, inclusive, dar uma reforçada hoje, sobre tensão. O que é a tensão elétrica? Tensão elétrica. Que é basicamente o conceito, né, que a gente começou a ver na última aula. Então, lá, ó, a rede tem a tensão elétrica de 3,8 kV. Então, a gente vai ver, né, que reforçar, na verdade, esse conceito, né, de tensão elétrica e verificar o que significa essa unidadezinha aqui na frente, ó, esse K, né? Então, a gente vai ver que ele é um fator multiplicativo. Né? Então, aos pouquinhos, a gente vai caminhando aí para a compreensão dessas grandezas. Tranquilo? Vou voltar aqui, ó, na situação de aprendizagem e continuar a leitura. Então, a rede elétrica lá, ó, ela é dessa tensão elétrica, de 3,8 kV. Havendo na entrada do sítio um transformador instalado no poste da rua que reduz a tensão para 220 volts. Aqui, ó, outra informação importante. Então, deixa eu colar essa aqui, informação aqui também. Então, ó, a tensão elétrica que chega lá na residência é uma tensão de 13,8 kV. Só que a tensão de alimentação da residência ela é 220 volts, né? Aqui está a unidade, depois eu vou escrever o nome da unidade aqui, ó, volts, beleza? Então, isso aqui, ó, para a gente é o quê? É tudo informação de tensão elétrica, né? Que é o primeiro conceito que a gente precisa compreender quando a gente fala de eletricidade, beleza? Então, quando a gente fala de potencial elétrico, ele sempre vai estar sinalizado para a gente com essa letrinha aqui, ó, com V, beleza? Então, por exemplo, você tem uma bateria de 12 volts, né? Então, ela vai estar simbolizada aí para a gente. Quer dizer que essa grandeza aqui, ó, quer dizer que ela representa o potencial elétrico que vai ser fornecido. Outra tensão que a gente tem, 127 volts, né?
Então, geralmente, elas vêm só com essa letrinha aqui na frente, ó, só com a letra V. E daí, elas simbolizam, né? Elas querem representar qual grandeza elétrica? Tensão elétrica, tranquilo? Então, vocês, enquanto eletricistas de redes, vocês vão trabalhar basicamente com o quê? Com essa média tensão aqui, ó, nessa faixa de 13,8 kV, beleza? Mas também vai trabalhar na baixa tensão, de 127, 220 volts, tranquilo? Eu vou voltar aqui na situação de aprendizagem com vocês. E aqui vai ter todo um outro conceito, um enunciado, eu não vou entrar nesses detalhes aqui agora, mas só para vocês compreenderem que o primeiro passo para vocês conseguirem realizar situações de aprendizagem, é entender o que está se tratando, né? Porque às vezes vocês fazem a leitura, só que vocês não entendem. Então, ó, esse primeiro parágrafo aqui, ó, desse primeiro parágrafo dá para a gente tirar muita informação dele, né? Com relação, por exemplo, ó, a tensão de alimentação que chega lá na rede, né? A outra informação importante aqui, ó, tem um transformador, né? O que é esse transformador? É o que vai fazer o rebaixamento da tensão. Então, vou colocar aqui com vocês, ó. Transformador. E aqui. Então, só lá naquele enunciado dá para a gente ver que está chegando lá na residência uma tensão elétrica de 13,8, tem um transformador que vai rebaixar essa tensão para 220 volts. Senhor, o que é transformador? Né? Eu que nunca vi falar de eletricidade, mas provavelmente você já viu um transformador na rua. Né? Então, você vem aqui, por exemplo, no Google e colocar transformador. Transformador. Cala a boca, não vou ficar não. Aqui vai ter vários modelos de transformadores, né? Qual que geralmente tem disponível para a gente verificar lá na rua, né? É basicamente esse tipo de transformador aqui, ó, chamado de transformador de distribuição. Justamente porque ele faz o quê? Ele é utilizado, né, na parte de distribuição de energia. Então, ele tem essas buchas aqui, chamadas de buchas de alta, e aqui na parte de trás dele, que não está dando para a gente enxergar aqui, é chamada de parte de baixa. Então, aqui, por exemplo, vai entrar os 13,8 kV e vai rebaixar para 220 volts. Né? Deixa eu ver se eu pego uma outra imagem aqui que dá para verificar essas buchas dele. Ah, aqui fica melhor de ver. Então, essa aqui é uma imagem, olha o preço de um transformador aí, é muito caro, né? 46.900 esse preço desse transformador aqui, ó. E esse transformador tem uma potência de 300 kVA, né? Isso aqui indica para a gente o quanto de carga ele pode alimentar, né? A gente vai chegar nessa etapa ainda. Eu vou mostrar aí só para vocês esse elemento aqui, ó, que ele é muito importante no sistema de distribuição. Deixa eu só copiar aqui, mostrar aqui para vocês. Copiar. Tá dando certo aqui. Esse aqui é só para mostrar para vocês isso, né? Que essa tensão elétrica aqui, ó, de 13,8, ó, está oferecendo desconto. Essa tensão de 13,8 aqui, ó, onde é que ela vai? Cadê onde é que fecha esse negócio aqui? Deixa eu voltar aqui. Então, essa tensão de 13,8, ela vai entrar aqui, ó, nessa parte de alta do transformador, certo? E esses 220 volts aqui, ó, que está falando lá no enunciado, vai sair de onde? Dessa parte de baixo do transformador, que são essas buchas de baixo aqui. Ah, professor, por que tem 4 conectores aqui, né? É porque o sistema ele é trifásico, né? Então, ele tem 3 fases que alimentam a entrada do transformador, e a saída do transformador também vai sair as 3 fases. Só que além das 3 fases de saída, que vai ter os 220, né? Cada uma das fases aqui vai ter os 220, tem essa bucha X0. Essa bucha X0 aqui, ó, é a que vai ter a referencial zero. Que vai estabelecer justamente o quê? A diferença de potencial, certo? Então, que é o conceito, na verdade, né, de
de tensão elétrica, beleza? Vou copiar essa imagem aqui, ó, salvar essa imagem aqui, que vai ser importante para a gente utilizar ela mais para frente. Tranquilo? Então, bora lá. Alguma dúvida até o momento? Alguém quer fazer algum esclarecimento? Está tranquilo por enquanto? Tudo certo? Posso continuar? Pode sim, pode sim. Beleza. Mostrar um transformador aqui na rua, né? Transformador de distribuição. Esse é o tipo de transformador. Né? Então, aqui, ó, mostra os tipos de transformadores. Então, quando você vê esse trambolho lá na rua, esse trambolho aqui, ó, cheio desses elementos que servem para poder circular o ar aqui, fazer com que ele seja resfriado, é um transformador, certo? Então, aqui na parte de cima vai ter os 13.8, que é a alta tensão, né? Vai entrar aqui naquelas buchas e vai sair a parte de baixa tensão, que são os 220 ou os 380, dependendo da forma de ligação. Tranquilo? Vamos voltar aqui, então, né, para a situação de aprendizagem. Então, ó, só desse enunciado aqui, ó, a gente já retirou todas essas informações, beleza? Para o primeiro desafio, vocês vão ver que aqui, ó, essa situação de aprendizagem aqui, ó, tem 5 desafios para vocês fazerem. Então, a ideia é que nessa aula de hoje aqui, a gente faça esse primeiro desafio aqui, ó, que é a questão de quê? Conectar o voltímetro corretamente no circuito que você irá desenhar. Professor, mas o que é circuito, né? O que eu preciso desenhar? Vamos por etapas, né? Então, até chegar nessa parte aqui, ó, a gente precisa revisar todos aqueles conceitos que a gente já tinha visto na aula passada, tranquilo? Então, eu vou partir do pressuposto aí que vocês já fizeram a leitura, né, dos 2 capítulos, capítulo 2, capítulo 3, e vou só fazer um apanhado geral do que a gente já viu, tranquilo? Então, eu vou abrir aqui com vocês a apostila para a gente conseguir chegar nesse patamar aqui de resolução, beleza? Deixa eu só aumentar aqui. Vou voltar aqui, alguns conceitos importantes. Então, a primeira questão é, onde é que está a eletricidade, né? Ela está no ar? Então, é na apostilinha aí de vocês, no livro texto, vai falar disso, né? A respeito de como que o ser humano ele começou a fazer a descoberta, né, da eletricidade. Então, foi através das descargas atmosféricas que ele viu que ele poderia aproveitar de alguma forma, né, essa energia que estava acumulada, vamos dizer assim, nos céus. Então, foi a partir dessas descargas atmosféricas aí que o homem começou a descobrir o que era eletricidade. Então, aqui vai contar todo uma história a respeito dessa eletricidade. Tranquilo? Uma definição importante aí também que a gente viu na aula passada foi sobre energia. Qual que é a definição de energia? Está bem claro aqui, ó. Propriedade de um sistema que lhe permite realizar trabalho. Como assim, professor? Vamos lá. Vamos dar um zoom aqui, ó. Esse aqui é um motor elétrico industrial, que é o consumidor de energia elétrica, certo? Então, isso aqui são todas cargas, ó. Então, a gente tem um motor, tem um ferro de passar, tem uma lâmpada e tem um carregador de celular. Todos eles são o quê? São cargas elétricas. Todos eles fazem o quê? Convertem energia elétrica em algum outro tipo de energia, certo? Na última aula, a gente tinha falado das diferentes formas de energia que tem, certo? Vou até relembrar aqui com vocês, ó. Então, se vocês virem aqui, ó, a gente falou dos tipos de energia, né? Energia potencial, energia cinética, energia mecânica, energia térmica, energia química e energia elétrica. Então, a partir dessas definições aí, vamos fazer um exercício junto aqui, ó. Esse motor elétrico aqui, ó, ele é alimentado com eletricidade. E ele converte a energia elétrica em que tipo de energia?
Qual outro tipo de energia? Vocês sabem me informar? Pelos estudos que vocês fizeram aí? Vou colocar aqui a respostinha aqui. Qual tipo de energia que ele vai converter? Ele converte energia elétrica em qual outro tipo de energia? Energia mecânica. Muito bem. Quem que respondeu aí? Lenilson. Lenilson. Então, ó, vou colocar aqui, ó. Vou colocar maior aqui para ficar mais fácil de a gente ver. Então, vamos lá. Energia mecânica. Todo mundo concorda com ele ou não? Sim. Concorda, né? Além de ser elétrica. Por que que é energia mecânica, né? Como que funciona, né, esse processo de conversão de energia? Então, a eletricidade, ela vai energizar esse equipamento aqui, ó, e essa energia mecânica vai ser obtida de que forma? Através do eixo do motor. Então, através do eixo do motor aqui, ó, que ele vai girar, né? Você vai conseguir movimentar uma esteira, movimentar, sei lá, qualquer dispositivo, né? Uma bomba, por exemplo, né? Sei lá, uma ventoinha. Vários dispositivos aí utilizam motor elétrico para poder fazer o quê? Para ter o seu funcionamento, né? Então, o motor elétrico, como muito bem disse nosso colega aí, ele converte energia elétrica em energia o quê? Mecânica, beleza? Vamos para o segundo exemplo aqui, ó. Ferro de passar também vai estar convertendo energia elétrica de alguma forma, certo? Então, nesse caso aqui, vai estar convertendo energia elétrica em qual outro tipo de energia? Energia térmica. Energia térmica. Muito bem, vocês estão afinados, pelo visto vocês leram o capítulo lá, né? Energia, vou colocar aqui, energia térmica. Tem aí na apostilinha também, né? Então, quem está acompanhando pela apostila tem as respostinhas aí também. Então, o processo aqui é da mesma forma, ó, ele é energizado, né? A carga elétrica aqui, ela entra em funcionamento, e o ferro elétrico, ele, através da resistência elétrica que tem aqui dentro dele, ele converte essa energia elétrica em energia o quê? Térmica, tranquilo? Então, o ferro vai fazer o quê? Aquecer, tranquilo? Outro processo de conversão aí é a lâmpada. A lâmpada, ela converte energia elétrica em qual outro tipo de energia? Luminosa. Incandescente. Energia incandescente? Química. Energia química? Luminosa. Ixi, mas quem dá mais? Luminosa, energia luminosa. Luminosa, muito bem. A energia solar, por exemplo, ó, fazendo um adendo aqui, ó, a energia solar é o contrário. Ela pega a energia do sol e converte em energia o quê? Elétrica. Exatamente. Então, a energia solar, ela é obtida através da energia luminosa. Então, essas conversões aqui, elas podem acontecer, ó. Eu posso obter energia elétrica através de energia mecânica, né? Que a gente mostrou isso na onde? Na usina, né? Se a gente for ver aqui, ó, na usina hidrelétrica, deixa eu só abrir aqui com vocês, revisando também, né? Que a gente já falou disso. Usina hidrelétrica. A maioria dos tipos de usinas que a gente tem aí, né? Onde é que a gente tem energia mecânica sendo convertida em energia elétrica aqui, ó? Tem aqui na turbina do gerador, né? A água vai passar aqui por esse duto, vai girar essas pás aqui, ó, do gerador e vai converter energia mecânica em energia elétrica, entendeu? Então, o processo pode acontecer das duas formas. Tanto energia elétrica virar energia mecânica, quanto energia mecânica virar energia elétrica. Beleza? Então, bora lá, continuar. Lâmpada. Essa lâmpada aqui é de que tipo? Incandescente. Nosso colega aí falou muito bem, né? Porque de hoje em dia, o pessoal não está mais utilizando esse tipo de lâmpada. Está bem motivo? Alguém aí arrisca um palpite? Oi, você pode repetir que cortou. Esse tipo de lâmpada incandescente, que é aquela que tem um filamento, né, dentro dela, que é a lâmpada de vidro, que tem um filamento, e hoje em dia o pessoal não gosta mais, não recomenda mais a utilização dela. Vocês sabem o motivo? Porque eu creio Alto que é consumo alto de consumo. energia. Alto consumo de energia, será?
Eu creio que é. E também quando ela queima muito fácil também. É porque ela queima muito fácil. Hoje em dia tá tendo muito lâmpada de LED, né? Lâmpada de LED, lâmpada fluorescente. Então, além desses motivos que vocês já comentaram, o principal motivo que essas lâmpadas incandescentes aqui assim, pararam de ser utilizadas é pelo seguinte motivo, porque elas desperdiçam muita energia. Como assim, professor, desperdiça energia? Verdade. Ela faz o quê? Além de converter energia elétrica em energia luminosa, ela faz o quê? Ela esquentava bastante. Então, além da energia luminosa, ela também tem o quê? Energia térmica. Então, vamos colocar aqui. Energia elétrica. Então, nesse tipo de lâmpada aqui, ó, chamada lâmpada incandescente, né? Esse aqui é o tipo de lâmpada. Vou colocar aqui. Lâmpada incandescente. Nesse tipo de lâmpada aqui, ó, a energia elétrica ela é convertida tanto em energia luminosa quanto em energia térmica, porque ela esquenta bastante, né? Então, no intuito de fazer com que haja uma eficiência maior, o que eles fizeram? Eles começaram a fabricar as lâmpadas fluorescentes, né? Vou mostrar aqui para vocês, mas provavelmente vocês já conhecem, né? Aqui, ó, lâmpadas fluorescentes. Então, todas essas lâmpadas branquinhas aí, né, que tem esses tubos metálicos aí, ó, elas são lâmpadas o quê? Que tem uma eficiência elétrica, que tem uma eficiência maior. Por quê? Pode ver que elas não esquentam tanto quando vocês fazem a energização, certo? Então, aqui tem até uma imagem comparando, né, os três tipos de lâmpadas aí. Então, essa primeira aqui, ó, é a lâmpada incandescente, que é aqui, né, a gente tinha um exemplo lá. Essa aqui é uma lâmpada fluorescente, essa aqui é uma lâmpada de LED. Né? Ah, professor, qual que é a diferença da lâmpada fluorescente para a lâmpada de LED? É justamente a forma de funcionamento dela, certo? A lâmpada de fluorescente, ela tem um reator aqui dentro, né, desse dispositivo, que vai fazer o acionamento dela e ela vai aproveitar melhor a energia elétrica. E a lâmpada de LED da mesma forma, só muda o tipo de dispositivo e o princípio de funcionamento dela. Mas essas duas aqui, ó, são bem mais eficientes do que a lâmpada incandescente. Tranquilo? Fecha aqui, fecha aqui. Aqui, ó, aqui está mostrando vários tipos de lâmpadas, né? Todas essas lâmpadas aqui, ó, são do tipo o quê? Fluorescente. Tem algumas aqui lâmpadas de LED também, né? Aqui tem um comparando as duas, né? Então, essa aqui, ó, da esquerda é a lâmpada incandescente, que aqui a gente quase não utiliza, e essa aqui é a lâmpada fluorescente. Beleza? Vamos voltar aqui para o nosso exercício de revisão. Mas quem respondeu energia luminosa aí nos processos de conversão está certinho. Então, a lâmpada aqui, ela converte energia elétrica em energia luminosa. Esse tipo de lâmpada em específico, que são as lâmpadas incandescentes, além da energia luminosa, também tem a energia térmica. Tranquilo? Por isso que elas deixaram de ser utilizadas. Na apostila não tem essa informação aí, tem? Tem não, né? Não. Beleza. E essa última aqui? Bateria do celular. Quando você carrega o seu celular lá na tomada, o que acontece? A energia elétrica, ela se torna o quê? Energia térmica. Energia térmica, o celular esquenta? Esquenta, né? Vou colocar aqui energia térmica. No caso aí não poderia ser também térmica, por caso, às vezes quando está carregando alguns celulares, até nesses carregadores aí, eles servem para carregar algumas coisas que esquentam. Certo. Não, mas aqui a ideia é só verificar qual que é a transformação que ocorre entre a rede e a bateria do celular. Ah, entendi. Então, na bateria do celular, o tipo de energia que tem na bateria do celular é chamada de energia química. Vou falar disso mais para frente com vocês hoje. Então, o processo de conversão aí, ó,
é energia elétrica, né? Que se torna energia térmica, porque a bateria esquenta, né? Geralmente, e energia química, porque ela precisa repor os elétrons que foram perdidos quando você ficou usando seu celular lá, beleza? Então, isso aqui é só para poder mostrar e revisar sobre o conceito de quê? De energia, beleza? Ah, professor, existe só energia elétrica? Não, né? Existem várias formas de energia. Só que o que acontece? Ela acaba sendo transformada de uma forma para outra, tranquilo? Então, existe a lei de Lavoisier. Vou escrever aqui para vocês, ó. Lei de conservação da energia. Vou colocar aqui em verde. Deixa eu aumentar aqui. Vou colocar aqui maior. 26. Lei da... Vou colocar maior, que senão vocês não enxergam. Vou colocar de vermelho. 26. Caso vocês queiram fazer anotação aí, vocês tiverem esse costume, isso aqui é importante. Ó. Lei da conservação de energia. Vou colocar aqui de verde agora. Então, ó, na natureza, que é no nosso dia a dia, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Vou colocar aqui. Transforma. Isso vale, inclusive, para quê? Especificadamente para energia, certo? Então, aqui nos nossos exemplos, ó, a gente tinha energia elétrica virando energia mecânica, só que a gente pode também ter energia mecânica se tornando energia elétrica, né? Então, são diferentes formas de energia. Aqui embaixo da mesma forma, né? A gente tem aqui, ó, energia elétrica virando energia luminosa, só que com as placas solares, né? A gente também pode ter o quê? Energia luminosa, energia solar, se tornando energia elétrica. Então, tudo baseado nesse princípio aqui, ó. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, quando você fala, por exemplo, em geração de energia elétrica, na verdade, o que está acontecendo é transformação de energia elétrica, né? Então, se a gente voltar aqui no exemplo da usina, como eu já comentei com vocês, usina hidrelétrica, o que está acontecendo aqui, ó? Na verdade, está sendo uma transformação de energia. Tem energia potencial, se transforma em energia mecânica e depois se transforma em energia elétrica. Tranquilo? Ué, professor, e onde é que tem as perdas? Então, as perdas acontecem tanto aqui, ó, na parte de energia mecânica, quanto aqui na parte de energia magnética. Né? Então, esse processo aqui, a gente tem as perdas também de energia. Perdas em qual sentido? Que ela é transformada em um outro tipo de energia. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o atrito das pás com a água. Então, uma parte da energia potencial armazenada aqui, ó, no reservatório, ela é perdida, vamos dizer assim, nesse atrito da água com as pás, certo? Só que ela é muito bem aproveitada posteriormente. Tranquilo? Desse exemplo aqui, ó, é importante também falar que aqui, ó, na saída da usina hidrelétrica, o que a gente tem? A gente tem, ó, um outro transformador, que é o quê? Esse elemento aqui. Opa. Vou abrir aqui com vocês. Vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui, ó, na saída da subestação lá, do gerador, né, da usina, a gente tem um elemento desse daqui também, só que bem maior. Né? Deixa eu mostrar aqui para vocês uma foto dele. Vou colocar aqui, transformador. Então, aqui, ó, olha o tamanho de um transformador de uma usina que tem na saída de uma usina hidrelétrica. Qual que é a finalidade desse transformador aqui, ó, que tem lá na saída da usina? É justamente fazer a elevação do potencial elétrico. Então, aqui, por exemplo, vou voltar aqui para vocês. Então, aqui a energia que ela é gerada em uma tensão elétrica pequena, relativamente pequena. Para ela ser transmitida, ela precisa ser o quê?
elevada. Então, por isso que na saída aqui da usina, a gente tem os transformadores para poder fazer a elevação desse potencial elétrico. Então, quando a gente fala de tensão elétrica, é a mesma coisa que a gente falar de diferença de potencial. É a mesma definição. Então, potencial elétrico também é a mesma definição. Tudo isso aqui, ó, quando a gente fala diferença de potencial, potencial elétrico, tudo isso a gente está se referindo o quê? A tensão elétrica, que aqui é gerada aonde? Lá na usina. Certo? Vou voltar aqui para vocês. Então, ó, o que sai aqui da usina hidrelétrica é esse potencial elétrico. Tranquilo? A gente vai reforçar esses conceitos. Esse aqui é igual a isso. Aqui que é importante vocês entenderem que cada grandeza elétrica ela tem uma unidade de medida relacionada a ela. Então, vamos lá. Vou escrever aqui embaixo. Unidade de medida. Então, tudo que tem na natureza pode ser o quê? Medido, mensurado. Certo? Quando a gente fala, por exemplo, de comprimento. Qual que é a unidade de medida de comprimento? O que a gente usa para poder medir a distância entre uma rua e outra, por exemplo, entre o tamanho de uma mesa? Qual que é a unidade de medida? Metro. Muito bem. Então, a unidade de medida dessa grandeza aqui, ó, que não é uma grandeza elétrica, né? Ela é uma grandeza física. Vou escrever aqui na frente, ó. Grandeza física. Grandeza. Então, é o metro, certo? Deixa eu ver um outro tipo de grandeza física, sei lá. Questão de energia. A energia vai ficar complicado. Deixa eu ver. Peso, né? Peso. Quando a gente quer pesar alguma coisa, o peso, ele pode ser medido, certo? Qual que é a unidade de medida do peso? Ele pode ser medido. Isso aqui Quilo. É o quilo? Gramas. Gramas, muito bem. O quilo não está errado, né? Só que o quilo, ele na verdade é um múltiplo dessa unidade aqui, ó. Então, cada unidade dessa daqui, ó, ela tem uma letra que representa ela. Então, por exemplo, do metro, vamos falar do metro aqui. Quando você fala metro, você não escreve ele por extenso, você só usa a letra o quê? A letra M. Então, você tem, por exemplo, 1 metro, 10 metros, 1 quilômetro, certo? Isso tudo aqui faz referência o quê? A essa grandeza, tranquilo? Tudo isso vai fazer referência à medida de comprimento. Mas, professor, por que esse aqui tem esse K aqui na frente? Isso aqui é justamente o que a gente vai falar agora, que é questão de um múltiplo. Então, a unidade padrão é o metro. Vou escrever aqui na frente. Unidade padrão. Quer dizer que, quando a gente fala de comprimento, a unidade básica que a gente tem para comprimento é o metro. Né? Então, a gente tem 1 metro, 10 metros. E o quilômetro é a medida padrão? É a grandeza, unidade de medida padrão? Não, né? O quilômetro, né? Esse casinho aqui, ó, representa para a gente chamado de quilo. Vocês verificarem aí na apostila de vocês, vai estar essas informações bem aqui, ó. A gente já falou de energia, né? Deixa eu diminuir aqui. Aqui, ó, os tipos de energia, né? A gente já falou também. Aqui, ó, tá tudo aqui, ó. Dá um zoom aqui para vocês, ó. Então, o quilo, ele tá bem aqui, ó. Ele é, na verdade, um múltiplo do sistema internacional, que é o sistema de unidades de medidas, tranquilo?
Então, quando a gente tem quilo, quer dizer que a gente tem um fator multiplicativo. Quer dizer que aquele valor lá ele é multiplicado por quê? Por 1000. Né? Aqui é o fator multiplicador. É 1000. Então, o K quer dizer que ele é vezes 1000, certo? Então, vou voltar ali, por exemplo. Então, quando a gente tem 1 quilômetro, é a mesma coisa que a gente falar que a gente tem quantos metros? Né? 1 quilômetro é igual a quantos metros? 1000 metros. É igual a quanto? Não. 1000 metros. Sim. Então, a unidade padrão... Igual. Vou voltar aqui. Quilômetro é 1000 metros. A unidade padrão aqui é o quê? É o metro, certo? Falando de quê? De comprimento, tranquilo? Então, vou marcar aqui para vocês. E o quilo, marcar aqui de verde, marcar aqui de outra cor, só para vocês conseguirem diferenciar aqui. Ele é o múltiplo. Quer dizer, quando você tem o K na frente de qualquer unidade, o que você vai fazer? Você vai multiplicar ela por 1000 para você transformar para a unidade padrão, certo? Então, isso vale para qualquer grandeza, né? No caso específico aqui, ó, isso aqui faz referência ao quê? A comprimento, né? Uma medida de uma grandeza física, tranquilo? Para peso, vamos ver se vocês entenderam aí mesmo. Peso ele é medido em gramas, certo? Então, a gente tem, por exemplo, 10 gramas, 20 gramas, sei lá, 500 gramas, meio quilo, né? Por que meio quilo é 500 gramas? Porque é a mesma coisa que você escrever aqui, ó, 0,5 quilogramas, né? É a mesma coisa, certo? Então, quando a gente, por exemplo, fala que a gente tem um peso de, sei lá, 100 quilogramas, a unidade padrão que a gente tem é qual? É a grama, né? As gramas. Vou colocar aqui gramas. Ó. A letra que representa essa unidade é o G, né? Então, no final de toda grandeza que termina em G aqui, ó, quer dizer que representa o quê? Peso, certo? Quando a gente tem 100 quilos, esse K aqui, ó, ele representa para a gente o quê? O múltiplo, certo? Então, por exemplo, a gente coloca aqui, ó, 100 vezes, para a gente saber quanto que é o valor em gramas na unidade padrão, o que a gente precisa fazer? De acordo com essa tabelinha aqui, ó, a gente precisa multiplicar ele por 1000, certo? Então, quando a gente fala que tem 100 gramas, 100 quilogramas, na verdade, quantos quilos a gente tem? Então, a gente vai repetir o que está aqui na frente e multiplicar pelo fator multiplicativo. Então, se a gente multiplicar isso aí, vai ficar quanto? 100 vezes 1000 fica 100 mil, o quê? Gramas. Precisa colocar aqui embaixo, senão fica... Aqui, ó, vai ficar 100 mil gramas. Tranquilo? Então, 100 mil gramas é a mesma coisa que 100 quilos. Isso aí a gente fala que é conversão de unidade. Nossa, beleza? 100 mil gramas é mais 100 quilos. Então, isso aqui é chamado de conversão de unidade. Se a gente vir aqui na plataforma, vocês vão ver que tem alguns exercícios aí para vocês fazerem a respeito disso. Tá aqui, ó. Conversão da unidade de medida de tensão elétrica. Então, aqui vai mostrar um passo a passo de como é que converte. Esse aqui é um método que eles utilizam, mas você não é obrigado a utilizar esse método. Se vocês quiserem, pode utilizar outro método também, certo? Então, aqui vai mostrar o passo a passo. Na apostila também mostra esse método, que é a utilização dessa tabelinha. Eu acho mais complicado esse método aqui. Então, vou explicar para vocês como que eu geralmente faço, tranquilo? E aqui vai ter uns exercícios, eu acho que aqui no final tem alguns exercícios de medir tensão elétrica. Deixa eu só aqui verificar. Acho que vai estar lá mais... Aqui tem. Então, vamos lá entender, né, sobre o conceito de tensão elétrica
e depois a gente vai fazer esse exercício junto aqui. Lá na plataforma, beleza? Vou voltar aqui para a partida de texto. Então, vamos verificar lá se vocês entenderam mesmo. Então, ó, no enunciado lá da situação de aprendizagem, a gente já tem essa informação aqui, ó, de tensão elétrica, né? 13,8 kV. Vou colocar aqui embaixo, aqui, só para a gente fazer o processo de conversão. Esse valor aqui, ele representa para a gente a grandeza de tensão elétrica, né? Por quê? Porque tem esse Vzinho aqui na frente. Esse V é a mesma coisa que eu falar o quê? Que é 13,8 kilovolts. Watts a gente vai usar para outra medida, beleza? Entendi. Então, bora lá. Vou colocar aqui. Volts é a unidade de medida de tensão elétrica. Então, quando toda vez que eu falar tensão elétrica, a grandeza que vai estar relacionada a ela é qual? O volts, certo? Então, quando eu falo, por exemplo, 220 volts, que é a tensão da tomada, estou falando de tensão elétrica, quer dizer que é o potencial elétrico. 13,8 kV, que é a tensão lá da rede, lá da situação de aprendizagem lá, né? De quem que era a rede mesmo? Eu até esqueci, vou voltar aqui de novo. Acho que é do seu avô, né? Vamos voltar aqui para a gente verificar. É importante para vocês entenderem os conceitos, né? É um aluno, né? Um de vocês foi visitar seu avô e a rede lá era alimentada por essa tensão elétrica, ó, média tensão, 13,8, certo? Voltando para baixo. A gente vai fazer o exercício juntos aí. Exercício. Bora lá. Quando a gente tem, por exemplo, 3,8 kV, vocês já sabem que esse K aqui, ele significa o quê? A gente tem 3,8 kV, esse K que tem na frente da unidade de medida aqui, ó, ele representa o quê? Vou colocar aqui, ó. Vezes quanto? Vezes 1000, certo? Então, ó, o volts, que é esse Vzinho que está aqui na frente, é a unidade de medida padrão, né? Então, vou colocar aqui, ó, V, que é o volt, né? Quando eu falar V ou volts, é a mesma coisa. É a unidade padrão de tensão elétrica. Então, volts e V é a mesma coisa, só que a gente só escreve o Vzinho, tranquilo? Então, da mesma forma que a gente tem aqui, ó, o comprimento. Fosse um Nzinho aqui que representasse o comprimento para a gente, certo? Vou voltar aqui. Então, quando eu tenho 3,8 kV, é a mesma coisa que eu escrevo em quanto? 13.800 volts. Que eu pego 13,8 e faço o quê? Multiplico ele por 1000 para mim saber qual que é o valor na quê? Na unidade isso aqui padrão. E dá igual. Exatamente. Então, aqui, ó, vou fazer aqui a continha organizada aqui para vocês. Então, 13,8 é igual a 13,8 vezes 1000. Por que vezes 1000? Porque esse K aqui, ó, ele representa para a gente o quê? Marca ele aqui, ó. Ele representa para a gente 1000. Quer dizer que isso aqui é 3.800, certo? Então, se eu fazer essa multiplicação aí, eu vou ter, ó, 13.800 V. Eu coloco só a letra, eu não preciso escrever volts. Beleza? Só coloco a letra aqui. Tranquilo? A gente tem outras grandezas elétricas. Certo?
Essa aqui, por exemplo, ó, Uma cadeira se arrumar. é outra grandeza elétrica, mas que representa o quê? A mesma coisa, né? Isso aqui vai representar para a gente tensão elétrica. 220. Tudo representa tensão elétrica. Tensão elétrica. Então, se terminou em V, é tensão elétrica. Entendeu? Por que significa tensão, né? Até agora eu não entendi. Então, vou relembrar aí para vocês. Ó. Situação, por exemplo, aqui. Tensão, corrente e resistência. Esses três aqui, ó, são o quê? Vou salvar essa imagem. Vou aqui na área de trabalho. A tensão elétrica aqui, ó, é o volt. É o que vai empurrar os elétrons ao decorrer dos condutores. É o que vai energizar o circuito, certo? Então, essa é a primeira grandeza elétrica. Só que a gente vai ver que tem outras grandezas elétricas. Tem o ohm, que é o da resistência, tem o ampere, que é o da corrente, né? Só que a gente vai estudar uma de cada vez. Tranquilo? Então, bora lá. Até aqui, tudo bem? Se está com alguma dúvida, às vezes eu estou falando. Tranquilo. Estou conseguindo acompanhar. Não, beleza. Então, já vamos fazer um exercício aí, ó, para a gente poder alinhar nossas informações. Então, esse exercício 2, lá da plataforma. Utilizando a tabela de conversão de tensão elétrica, faça as conversões das unidades de medida de tensão e selecione a opção correta. Então, bora lá. Primeiro exemplo aqui. Ó. A gente tem 0,5 milivolt. Vou copiar aqui, vou colar aqui para ficar mais fácil. Copiar aqui, aumentar aqui a letrinha para ficar mais fácil de vocês verem. A gente tem essa unidade aí, 0,5 milivolt. Qual que é a unidade padrão? É o volt, certo? Só que aqui, ó, ele está representando para a gente o quê? Uma tensão pequena. Se a gente for olhar aqui na tabela, né? Ele falou lá da tabela de conversões, é essa tabela aqui. Então, a letrinha que está lá para a gente é esse aqui, ó, esse M minúsculo. Ele representa para a gente, ó, 10 a menos 3, quer dizer que ele é 0,001 vez menor do que a unidade padrão. Certo? Então, ao invés de multiplicar, eu vou fazer o quê? Vou dividir aquele valor por mil, para mim fazer o quê? Saber quanto que é a unidade padrão. Certo? Então, bora lá. Dividir. Então, ó, 0,5 milivolt, vou colocar aqui para vocês, né? É igual a quantos volts? É isso que ele quer saber. Né? Essa é a questão lá. Vou colocar aqui. É igual a quantos volts? Como que a gente faz esse processo de conversão? Então, a gente repete o que já está escrito, né? Tá aqui, ó. E a gente pega essa letra aqui, ó, que é o mili, vou marcar aqui para vocês, e vai lá na tabelinha para a gente ver se ela vai aumentar ou se ela vai diminuir a unidade. Certo? Então, vamos lá. Vou voltar aqui na tabelinha. Procurar o então, M aqui. o mili aqui, ó, que é o que está lá na frente, multiplicando, ele vai, na verdade, fazer o quê? Vai diminuir a grandeza elétrica. Certo? Então, ao invés de aumentar, ele vai fazer o quê? Mas não, é menos. Ele vai pegar. Exatamente. Então, vamos lá. Então, esse mili, você pode fazer ele tanto dividindo por 1000, que é o que eu acho mais fácil fazer, né? Você pode pegar aqui, ó, dividir, você pode diminuir. Divisão. Dividir por 1000. Ou você pode fazer também o quê? Fazer aqui das duas formas para vocês verem. 0,5. Ou multiplicar por 0,001. Que é esse valor que está aqui na tabela. 0,001. Porque ele vai representar que ele vai estar diminuindo a grandeza. Viu? Então, a gente faz essa continha aí, ó. Isso aqui é para dar o mesmo resultado. Tanto dividir por 1000 quanto multiplicar por 0,001 vai dar o mesmo valor, porque é o mesmo.
multiplicar por 0,01 é a mesma operação. Tranquilo? Vamos fazer essa conta aí na calculadora. Vou pegar aqui a calculadora. 0,5 Faz. dividido por 1000. Vou mostrar aqui para vocês que vai dar a mesma coisa. Dá 0,0005. Não, é dividido, é isso aqui, ó. 0,0005, que é esse valor aqui, ó. Certo? Fazer da outra forma, é multiplicar pelo valorzinho que está lá na tabela. Pode ser feito assim também. Tem, ó, 0,5 Cadê as vezes 0,001. Vai dar o quê? A mesma coisa, 0,005. 0,005. Aí, ó. Diminuir aqui, fica grande, mais. 0,00 igual a 0,005. Beleza, eu fiz a conversão. Mas Não isso é aqui vezes, representa para é mim qual dividido. grandeza? Continua representando o quê? O volt, né? Então, quando eu termino de fazer a conversão, vem aqui e coloco o quê? Só o volt. Eu não coloco mais o milli, porque eu já fiz o processo de conversão de unidade. Eu já fiz isso aí, quanto que é o valor real da unidade. Então, ó, a partir dessa continha aqui, ó, eu sei que 0,5 milivolt é igual a 0,0005 volts. Então, se a gente for lá no exercício, então, a gente vai ver que vai ter várias opções aqui. Ó. Aí, A gente calculou lá, é qual? É essa aqui, ó. Eu não estou conseguindo abrir meu exercício, não. Aí você vem, seleciona essa opção. Beleza? Aí tem outras aqui, ó. Tem o milivolt, que é a mesma forma, então você vai pegar 83,3 e fazer o quê? Dividir por 1000 ou multiplicar por 0,001, né? Que foi o que a gente fez também. Essa aqui, 714 volts. Como é que eu faço para converter isso aqui? Eu preciso converter essa unidade? Alguém aí sabe me informar? A unidade padrão é o quê? É o volt, não é? Então, ó. O volt não precisa converter nisso aqui. Então, essa letra C aqui, ó, como ela não tem nenhuma letra aqui antes do V, quer dizer que ela já está o quê? Já está na unidade padrão. Então, vem aqui, ó. Aqui ele tem outras opções, ó. Então, ele quer que eu represente ela em kilovolt. Como é que eu faço para representar ela em kilovolt? Vou mostrar aqui para vocês. Para tu aprender, para tu converter ao contrário, na verdade. Fizesse aqui 714 volts. Aí para tu aprender. Você quer saber quanto é esse valor? Em kilovolt. Como é que eu faço esse processo de conversão? Como é que faz isso aí? Então, ó, eu estou na unidade padrão, que é o volt, certo? Vou marcar aqui com vermelhinho. Só que ele quer que eu transforme isso aqui para quê? Para kilovolt. Então, ó, para mim transformar de forma inversa, eu tenho que fazer o quê? Repetir aqui, ó, a grandeza elétrica. Esse K aqui, o que eu faço? Eu venho aqui, olho na tabela. O K quer dizer que faz o quê? Multiplica por 1000, certo? Ah, senhor, então eu vou pegar isso aqui e multiplicar por 1000. 714 vezes 1000? É o K. Não. Como eu vou converter ao contrário, ao invés de multiplicar, eu vou fazer o quê? Vezes dividir 1000 por 1000. Certo? Então, ó, é só fazer a conversão contrária, certo? Então, se eu fizer essa operação aqui, ó, eu vou descobrir quanto que é 714 volts em quantos? Em kilovolt. Bora lá. 714 dividido por 1000 é igual a 0,714. Aqui é 0,714. O quê? Kilovolt. Então, eu tinha o volt
né, a unidade padrão e transformei em quê? Kilovolt. Certo? Que é a mesma coisa. Então, 714 volts, que é o que está lá no exercício, é igual a 0,714 kilovolts. Será que tem essa opção lá? Então, bora lá ver. Tem aqui, ó. 0,714 kV. Certo? Aí tem outros exemplos aqui. Essa aqui é bom da gente fazer. Essa aqui eu vou deixar vocês fazerem, ó. 430 kV. Porque quando a gente fala de distribuição de energia, os valores geralmente vêm em quê? Em kilovolt. Esses valores pequenos aqui, ó, milivolt, vocês quase não utilizam. Então, vocês vão ver mais aí na rede elétrica valores em kilovolt, que é o multiplicativo. Tranquilo? Então, vamos fazer junto aí. Vou colocar aqui na outra página. Vou botar aqui a letra. Professor, não estou conseguindo abrir esse meu exercício aí, não. Seu exercício não está abrindo, não? Ah, não. Ah, provavelmente você vai estar com o flash desatualizado. Depois eu explico como que funciona essa questão de atualização aí do flash. Para você não aparece dessa forma que está aparecendo aqui para mim. Exatamente. E quando eu tentar abrir de outra forma, ele não dá erro. Ah, não, provavelmente tem que atualizar o flash. Depois a gente organiza essa questão aí. Mas pode acompanhar aqui comigo. A gente vai fazer aqui a letra E agora. 430 kV. Vocês vão fazer, na verdade, né? Vamos ver aqui o que tem de opção para a gente marcar. Ele quer que transforme o valor de kilovolt para megavolt, certo? Quer dizer que você vai aumentar ainda mais a unidade. Megavolt. Tem que Não, acontecer aí. de quilo você vai transformar para mega. Vão representar mega para a gente, certo? Então, bora lá. Vou voltar aqui no exercício. Então, ele quer saber esse valor aqui, ó, em megavolt. Essa do coisa, vou resolver isso aqui. Megavolt. Então, ó, como é que a gente faz? A gente vai repetir a grandeza que está aqui, né? A grandeza elétrica que a gente quer achar. Megavolt. Deixa eu ver aqui. Diminuir um pouquinho. Errei? Então, ó, de quilo para mega, a gente vai olhar aqui na tabelinha. O quilo, ele representa o quê? 1000 vezes. Então, a gente precisa escrever ele aqui, ó. 10 vezes. 10 vezes. Vezes 1000. Vezes 10. Certo? Igual que termina. Então, esse valor aqui, em volt, é quanto? 430 mil, o quê? Volts. Certo? Então, essa aqui é a unidade padrão, que é em volts, né? 430 mil volts. Então, quando eu tenho 430 kV, é a mesma coisa que eu falar, eu tenho 430 mil volts, certo? Só que ele não quer esse valor em volts, ele quer o valor em quê? Em megavolt. Então, eu tenho que converter o quê? 430 mil volts. Uma pontinha aqui para ajudar vocês. Em o quê? Megavolt. É só uma outra forma de representar, mas tudo vai representar a mesma coisa, certo? Então, bora lá. Então, se eu tenho 430 mil volts, isso é igual a quantos megavolt? Nota que esse M aqui, ó, ele é maiúsculo, certo? Então, vamos verificar lá na tabelinha o que esse mega representa. Tá aqui, ó. Mega é multiplicado por 10. 1 milhão, certo? Ah, professor, então é só eu pegar lá e multiplicar por 1 milhão? Não, como você vai converter da unidade padrão para a unidade de mega,
você vem e faz o quê? Ao invés de multiplicar, você vai dividir. 430 Agora vai para mil botar isso aqui, ó. dividido por quanto? 4. Por 1 milhão. É mesmo, por isso aí. Vou colocar os pontinhos aqui para ficar fácil de vocês enxergarem. Então, ó, quando eu tenho 430 mil volts, eu quero converter essa unidade aqui para megavolt. Eu faço o quê? Pego esse valor e divido por 1 milhão. Então, bora fazer essa conta? 430 mil. Quando você escreve na calculadora, não precisa pôr esse pontinho aqui. Isso aqui é só para indicar que é 1000. Se você colocar o ponto, vai ficar vírgula e fica errado. Esse pontinho que tem na calculadora aqui é vírgula. Então, não precisa colocar ele, certo? Isso aí, às vezes, confunde o pessoal. Então, quando vocês forem digitar, vocês só colocam o valor. Entendeu? 430 mil. Ele coloca o pontinho lá automático. Se você colocar vírgula, vai ficar errado. Colocar 430. Só apagar aqui, ó. Vírgula. Vírgula, 0, fica errado. Certo? Então, escreve o valor sem vírgula. 430 mil. Quando você escreve o 0, vai aparecer o pontinho aqui ao invés da vírgula. Vou fazer o quê? Dividir por 1 milhão. Dividido por 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou ter quanto? 0,43. O quê? Megavolt. Então, eu fiz o quê? Converti o volt para o quê? Megavolt. Certo? Que é só a forma de representar. Ah, professor, não entendi nada dessas contas que o senhor fez aí. Não preocupa. Isso aqui é só para vocês entenderem que existem diferentes formas de escrever a mesma coisa. Então, por exemplo, quando eu tenho... Vou mudar a cor aqui. Cara, sério. 430 kV. Não dá. É a mesma coisa que eu escrever 430 mil volts, ou então escrever 0,43 megavolt. Então, essas unidades de medida aqui, ó, servem basicamente para isso, para a gente escrever a unidade de formas o quê? Diferentes, certo? Então, por exemplo, vou fazer aqui, ó, 13.003,8 kV. É a mesma coisa que eu falar aqui, é 13.800 volts. Oi, Aline. Então, olha só, nós temos alguns problemas desde o início dessa milhão, né? eu vou ter o valor em megavolt. Primeira coisa, eu mal fui informada das informações mesmo do próprio curso. Não fui informada do nome do curso, não fui informada do tempo de curso. E aí você colocou aqui agora, eu estou vendo. Eu silenciei aqui. Voltar aqui para o documento. Então, quando eu tenho 13,8 kV, é a mesma coisa. E divido por 1 milhão, 2, 3, 4, 5, 6, que 0,138 megavolt. Então, são formas diferentes de representar o quê? A mesma medida, certo? Vou colocar aqui de azul. Certo? Então, se eu voltar aqui no exercício, ó, 430 kV, ele quer saber o valor em megavolt. Então, a gente fez a continha lá, ficou quanto? 0,43 megavolt. Então, a gente vem aqui, ó, e seleciona 0,43 megavolt, certo? Aí tem os outros aí, isso aí eu não vou fazer tudo com vocês não, senão não fica nada para vocês fazerem, certo? Tem vários outros exercícios aqui, ó. Esse aqui é mais conceitual, né? Então, é importante vocês fazerem a leitura da apostila para vocês fazerem o preenchimento dele. E para a situação de aprendizagem, que nossa aula está quase acabando,
mas vai dar tempo da gente ver a questão da situação de aprendizagem aqui ainda. Primeiro desafio aí da situação de aprendizagem pede para a gente poder fazer o quê? Desenhar o circuito, né? Fazer o desenho do circuito que representa a ligação de uma lâmpada. Então, ó, seu primeiro desafio será conectar o voltímetro. O voltímetro é o quê? É o dispositivo que faz a medida de tensão, né? Então, bora lá, vou copiar essa informação aqui para vocês. Então, o que vai medir essas grandezas aqui? Ó, vai ser o voltímetro. Opa. Certo? E é isso que ele quer que você ligue lá no circuito, ó. Voltímetro. Certo? Então, essa parte de grandezas aqui, ó, ela é justamente para poder a gente entender o que o multímetro vai medir, o que o voltímetro vai medir, né? Então, o voltímetro, se a gente olha na palavra aqui, ó, ele vai medir justamente o quê? Volt, certo? Então, esse aqui é o instrumento de medida. Deixa eu colocar aqui preto. Instrumento de medida de tensão elétrica, certo? Por quê? Porque ele mede tensão, né? Deixa eu colocar aqui em preto e destacar só o volt, né? Então, quando você vê aqui, ó, o que o aparelho vai medir, vai estar sinalizado aqui para vocês, ó, voltímetro, certo? Vou voltar aqui na apostila que vai ter um exemplo dessa medida aí para vocês. Só diminuir aqui. Se eu não me engano, já é nesse capítulo. A plataforma mostra também. Conversão de unidade. Instrumento para medição de tensão. Aqui vai falar do voltímetro. Ó. Como que ele deve ser ligado. Vai mostrar, né, como que é a configuração dele. A gente vai entrar em mais detalhes, né, quando a gente for fazer isso. E na prática, como é que faz a medição de tensão na prática. Né? Então, está aqui mostrando, ó, que ele vai selecionar a escala do voltímetro e vai colocar ele em paralelo com a carga. Então, basicamente, lá no exercício, o que vocês precisam fazer? Qual que é o desenho que tem que ter? É esse desenho aqui. Ah, senhor, posso tirar um print e colocar lá na tela, lá? Desse daqui, se vocês conseguirem visualizar ele. Não, porque a gente vai fazer uma parte de simulação na próxima aula. A gente vai ter um simulador para poder fazer isso, certo? Mas, basicamente, o que a gente vai utilizar aí é esse princípio de medição, certo? O que está acontecendo aqui? Ó? A gente tem uma bateria, no caso, essa bateria aqui, ó, ela é de 1,5 volt. Vou colocar essa informação aqui para vocês. 1,5 volt da tensão da bateria. Certo? Isso aqui já está aqui na unidade padrão, que é o volt, certo? Então, o que está acontecendo? A bateria, ela vai ligar a lâmpada, certo? Só que ela só vai ligar essa lâmpada se for acionado o quê? O dispositivo aqui, ó, a chavinha, o interruptor, certo? Então, pode observar lá, ó, que ele seleciona a escala para medir tensão, conecta o aparelho na carga, que vai medir, em paralelo. Por enquanto está zero, porque a chavinha está desligada. Quando ele liga o circuito, vai aparecer a tensão que tem na lâmpada. Aqui, no caso, apareceu 1 volt. Mas a tensão aqui, ó, é de 1,5. Está aumentando. Ó. Ele está selecionando a escala, diminuindo a escala aqui para poder ficar melhor de visualizar. Então, a tensão que tem na carga, ela é de 978 milivolt. Então, vou colocar play aqui de novo, só para vocês verem essa medida. Aqui ele vai selecionando a escala. Ó. Seleciona a escala de 500. Conecta o aparelho. Ele sempre coloca na escala maior que tem. Ele vai ligar o dispositivo, ligar o circuito, vai acender a lâmpada
e vai fazendo o quê? Vai diminuindo a escala para ver qual que é a tensão que está em cima da lâmpada. Então, ele diminuiu, deu 1 volt, diminuiu a escala, deu 0,98, diminuiu mais uma vez, deu 0,978 volts. Então, essa é a tensão que tem nessa lâmpada, certo? Vamos lá. 0,978 volts. Se eu quiser escrever isso aqui de uma outra forma, eu faço o quê? Faço todo esse processo aqui, ó, chamado de conversão de unidades, certo? Isso aqui é uma outra forma de escrever ela, é sendo 978 milivolt, né? Quer dizer que é a mesma coisa, certo? Se eu pego 978 e divido por 1000, eu vou obter os mesmos 0,978, certo? Então, pessoal, se vocês verificarem aqui, ó, caso não esteja aparecendo essas animações aí para vocês, todo mundo está conseguindo ver essas animações ou não? Sim. Quando vocês acessam a plataforma. Acabou. Quem que está com dificuldade aí para poder visualizar essas animações? Todo mundo está conseguindo? Sim. Ah, beleza. Tranquilo, observando. Não, beleza. Para quem não tiver conseguindo acessar aí, depois entre em contato comigo para poder auxiliar vocês aí, beleza? Mas aqui, ó, na apostila, vai ter esse mesmo desenho, só não vai estar movimentado, certo? Então, diminuir aqui para vocês verem, ó. Na apostila aqui de vocês verem, que vai falar dos átomos, já comentei com vocês, né? A respeito desses átomos, dos materiais condutores, isolantes, propriedades aí de eletrização, tem bastante informação aí para vocês. Aqui, ó, vai mostrar o funcionamento da bateria, isso aqui é interessante, ó. Só complementar isso aqui com vocês, depois a gente vai mais para frente um pouquinho. Então, no livro-texto aí de vocês, ixi, foi demais. Peraí. No livro-texto aí de vocês, vai falar sobre bateria elétrica, né? Vai explicar como que funciona a bateria, que foi a que a gente utilizou lá para ligar a lâmpada, né? Então, vai mostrar como que tem dentro da lâmpada, que são essas placas de zinco aqui, que ficam submersas em quê? Em uma solução de ácido. Esses elétrons que foram perdidos aqui da placa metálica, certo? Então, aquele processo lá de carregar a bateria é nada mais, nada menos do que você fazer o quê? Repor esses elétrons aqui, ó, que foram perdidos durante a energização da sua carga, certo? Aqui, ó, tá mostrando aqui para vocês. Ó. Dentro da bateria, né, entre o positivo e o negativo, tem os elétrons aí, ó. Então, à medida que você vai utilizando a bateria, esses elétrons vão o quê? Vão sendo consumidos pela carga, certo? Daí a bateria acaba. Aí você faz o quê? Conecta a bateria na energia e repõe os elétrons que foram perdidos aqui, certo? Só que chega uma hora que o quê? Que a bateria vicia. O que é viciar a bateria? Essa propriedade aqui, ó, de reposição desses elétrons, ela é perdida com o tempo. É porque a bateria vicia, certo? Porque você não consegue mais repor esses elétrons. Na verdade, se repõe, só que eles se perdem muito mais fácil, certo? Aqui vai mostrar pra gente, né, a bateria. Aqui vai mostrar os múltiplos, ó, aqui também, ó. Unidade, tudo que eu falei para vocês na aula de hoje vai estar aqui nesse item aqui, ó. Deixa eu verificar a página aqui para vocês, caso vocês queiram. Página 59. A partir da página 59, vai ter um resumo dessa questão das unidades de medida que eu comentei com vocês na aula de hoje. Vamos ver se eu vou conversar com o professor. Os múltiplos e os submúltiplos, né? Que a gente utilizou lá o quilo, mega, mili, micro. Vai falar aqui dos processos de conversão de unidades, mas não preocupa com isso daqui, que isso daqui não é tão, assim, urgente, né, para fazer. O mais importante é entender para que serve a tensão, né? O
que é tensão elétrica, como que mede a tensão elétrica. Mas se vocês tiverem dificuldade nesse processo de conversão de unidades, pode entrar em contato comigo que eu soluciono lá para vocês, ajudo vocês. Aqui vai mostrar um instrumento de medida, que é o voltímetro. E aqui também mostrando um instrumento de medida. Esse aqui é mais moderno, né? Pode ver que esse aqui é diferente desse de cima. Esse aqui é analógico, né? Tem um ponteirinho que indica a tensão. Esse aqui é um multímetro digital, né? Então, aqui vai mostrar para a gente como que faz o processo de seleção da escala para medir tensão elétrica. Então, vocês vão ver aqui, ó, que o multímetro, ele mede várias outras coisas. Além de tensão, que é o V, ele vai medir o quê? Corrente, resistência, que a gente ainda vai falar, né? E que tem no livro aí, se vocês quiserem aprofundar os estudos de vocês, podem ficar à vontade. Mas é importante a gente selecionar a escala do que quer medir, conectar aqui as ponteiras de prova, certo? E realizar a medida, que foi o que ele fez lá naquele videozinho. Aqui mais para baixo vai mostrar também, quer ver? Aqui, ó. Aquela mesmo esquema que tem lá, tem aqui, ó. Então, ele colocou aqui, ó, o multímetro para poder medir o quê? A tensão elétrica que tinha onde? Em cima da lâmpada, que tem em cima da lâmpada. No caso aqui, não tem a chave seletora. Ele só ligou a lâmpada direto na bateria. E está medindo a tensão. A tensão indicada aí na bateria, na lâmpada, perdão, é de quanto? De 1 volt, né? Que é a tensão, no caso dessa pilha aqui. Certo? Então, basicamente, se vocês olharem aqui, ó, voltar lá na situação de aprendizagem, que é o que vocês precisam fazer. Né? Aqui, ó. Desafio 1. Aqui, ó, Seu primeiro desafio será o quê? Conectar o voltímetro corretamente no circuito que você desenhará. Este será formado pela fonte de energia elétrica, o interruptor e a lâmpada. O eletricista o alertou sobre a necessidade de ter o valor da tensão para calcular a potência e a resistência das lâmpadas. Então, aqui o mais importante é vocês entenderem. Vocês precisam, basicamente, ter um desenho semelhante a esse aqui. Né? Na próxima aula a gente vai desenvolver melhor. Mas, basicamente, é esse desenho aqui que vocês vão precisar ter, né? E a gente vai precisar adicionar um interruptor aqui para poder ligar e desligar a lâmpada, certo? Só que a gente vai fazer isso no simulador, né? Se vocês já quiserem e puderem ir se adiantando, aqui vai mostrar para vocês, ó, o procedimento para poder baixar o simulador. Deixa eu só verificar aqui onde é que está. Acho que está mais para baixo aqui. Só um instante. No simulador, tá aqui, ó. Em atividade individual. Se vocês clicarem aí em atividade individual, vai falar para vocês a respeito do simulador. Então, aqui, ó, tem algumas instruções de como baixar o simulador, né? Então, para a próxima aula, fica essa dica aí para vocês, essa tarefa, na verdade, de casa, de tentar fazer o quê? Baixar esse simulador, né? E começar a fazer esse desenho no simulador, certo? Na próxima aula eu vou fazer junto com vocês, mas caso vocês já consigam ler as instruções que tem aqui nesse manual, baixar o simulador, baixar o simulador aqui, ó. Você vai clicar para baixar o simulador, vai aparecer aqui como que você vai abrir ele, né? Se vocês já quiserem ir adiantando essa parte aí, pode ficar à vontade, certo? O que eu recomendo vocês? Em primeiro lugar, finalizar, basicamente, ó, a leitura desses capítulos aqui, ó, capítulos 2 e 3, né? Então, já tinha recomendado passar essa atividade aí para vocês, né? Mas para a próxima semana tem muita atividade aí para vocês. Lembrando que vocês têm o quê? O plano de estudo, né? Voltar aqui na plataforma. Só um instante. Então, se vocês voltarem aqui, ó. Só um instante. Na plataforma vai ter aqui o plano de estudo para vocês, ó. Cadê? Tá aqui embaixo.
Os passos. Plano de estudo. Porque vocês não podem deixar a matéria acumular, certo? Então, você vem aqui, ó, em plano de estudo. Então, aqui vai estar mostrando o que é recomendado você estudar em cada dia, certo? Em cada semana. Porque é muito conteúdo, se você deixar acumular, às vezes você perde o fio da meada, certo? Aqui, ó, do 1º ao 12º dia, ter os capítulos 2 ao 7. Então, vocês têm aí 10 dias, basicamente, para ler 5 capítulos do livro, certo? Mas para a próxima semana, então, passar aqui as atividades para vocês, previstas para vocês. Para a gente conseguir fechar a parte de simulador. Só abrir aqui. Professor, tirar uma dúvida aqui a respeito desse SAP, no caso a situação de aprendizado, que eu estava dando uma olhada aí tinha uma tarefa aí para entregar dia 1 agora? Vou verificar aqui com vocês. Então, aqui, ó. Aqui é o plano de estudo. Só voltar aqui. Tem que ver isso aí, ó. Essa atividade. Vamos ver até que dia que a gente tem. Acho que está aqui nesse plano de estudo que tem para vocês. Aqui não tem, no cronograma que vai ter. Vou voltar ali no cronograma com vocês. Aqui abriu só a situação do plano de curso. Isso, a gente tem até o dia 1º de julho para poder terminar essa situação de aprendizagem. No caso, é sexta-feira da semana que vem, né? Vai ficar um pouquinho apertado aí nosso prazo, porque são muitas as etapas desse desafio. Mas, basicamente, na próxima aula, que vai ser na quarta, eu já vou fazer com vocês a questão do simulador. Caso vocês consigam fazer, pode ficar à vontade, né? Quem já tem mais habilidade aí. Mas na próxima aula, que vai ser na quarta, eu faço isso com vocês. Só que não vai dar para a gente concluir essa situação de aprendizagem no dia 1º. Provavelmente essa data aqui ela vai ser modificada, certo? Porque ela é uma situação uma situação de aprendizagem bem extensa. Então, provavelmente essa data aqui ela vai ser alterada. Mas pode ficar tranquilo, com relação à data que ela vai ser prorrogada. Tranquilo? Tranquilo. Com relação ao cronograma de estudos, fiquem atentos para vocês não deixarem acumular. Porque, assim, a finalização do nosso planejamento aqui, ó, é para 19 de julho. Então, assim, tem bastante conteúdo aí para vocês estudarem, para vocês compilarem, para a gente poder fazer essa situação de aprendizagem. Então, ó, tarefas para casa aí para vocês. Ó. Ler capítulos 2 ao 7, né? Que eu estou seguindo o quê? O que está no plano de estudo de vocês. Ó. Vou voltar aqui no plano de estudo. Plano de estudo. Se vocês acessarem aí, ó, é isso que está escrito aqui, ó. Acessar isso aí, ó. Deixa eu mostrar para eles aqui. Então, para a próxima semana, é preciso que vocês concluam essa primeira etapa aí, ó, que é a leitura do capítulo 2 ao 7, e tentar solucionar essa primeira situação de aprendizagem. Mas, como eu já comentei com vocês, ela é bem extensa, então provavelmente não vai dar tempo da gente finalizar ela até o dia 1º. Mas o prazo para a entrega dela vai ser prorrogado, pode ficar tranquilo. Tranquilo? Eu vou colocar aqui outras atividades aí para vocês fazerem. Ler capítulos 2 ao 7 e realizar exercícios por Senhor, quais exercícios são esses? São aqueles que a gente estava fazendo de conversão de unidades, certo? Vou mostrar aqui para vocês. Então, ó, se vocês virem aqui em conteúdo, os exercícios que eu quero que vocês façam são esses que estão aqui, ó. Conteúdo do curso. Você entra aqui. À medida que você vai fazendo a leitura aí do conteúdo, vai aparecer os exercícios aqui, ó.
Tem que fazer Então, eu quero que vocês façam esses 3 exercícios aqui, ó. 3. Certo? Então, tem aqui o livro, tem esses 3 exercícios aqui, ó. Bem tranquilo de fazer. Beleza? Que é sobre tensão elétrica. Se vocês conseguirem ir aprofundando e fazendo a leitura, pode ficar à vontade para fazer os outros exercícios também. Certo? Porque aqui, ó, vai ter outros conceitos, outras definições. O importante é que vocês desenvolvam essa capacidade de estudar em casa, certo? Então, a ideia é que aqui na web aula a gente possa apenas tirar as dúvidas com relação ao conteúdo, beleza? Então, para casa, então, fica essa leitura, a realização desses exercícios aí, que é bem tranquilo, muito tranquilo aí, ó. Eu vou estar à disposição lá de vocês também para tirar dúvidas com relação a esses exercícios, beleza? Lá no grupo do WhatsApp. E que mais? Realizar instalação do simulador e configuração do simulador. Simulador que é esse, professor? Está lá na plataforma também, né? Se vocês virem aqui, ó, o individual vai mostrar para vocês as orientações de como baixar e como utilizar o simulador e o link aqui para você acessar o simulador, certo? Então, para a próxima semana fica aí essas atividades, certo? Aqui, exercícios. Veja os capítulos do 2 ao 7, realizar os exercícios no AVA, né, que são aqueles 3 exercícios lá. Realizar, colocar aqui, tentar realizar, né, porque às vezes é complicado, tentar realizar a instalação e configuração do simulador. Beleza? Pessoal, nosso horário está finalizando aí. Com relação ao que foi explicado hoje, comentado hoje, vocês têm alguma dúvida, algum esclarecimento a respeito do que vocês já estudaram aí? Vocês têm alguma dificuldade? Podem ficar à vontade. Até o momento, nenhuma dificuldade, professor. Obrigado. Está tranquilo aí? Parte de conversão de unidades, está tudo tranquilo? Não, beleza, então. Professor, estou com uma dúvida. Sim, qual a diferença de volts para watts? Então, vamos lá. Isso aqui eu vou solucionar rapidão. Tá. Deixa eu só voltar aqui. O volts é esse que a gente comentou hoje, né? Volts, ele quer ver a diferença de volt a diferença watt. De volts e watts. Bora lá. Volts, que é o que a gente falou hoje, é o quê? Unidade de medida de tensão elétrica, né? Que é a força que vai impulsionar os elétrons. E o watts? Watts é uma unidade de medida também. Unidade de medida. Só que é de outra grandeza elétrica. É de potência elétrica. Como assim, professor? São coisas diferentes. Tensão e potência. Então, por exemplo, quando você fala... a lâmpada ela é uma lâmpada de 60 watts. Isso aqui está representando para a gente o quê? A potência da lâmpada. Mas ela é uma lâmpada de 220 volts. Quer dizer que essa aqui é a tensão da lâmpada. É a tensão que você pode ligar ela, certo? Então, potência quer dizer o quanto ela vai produzir de trabalho para você. No caso aqui é 60 watts, né? Tá aqui, ó, watts. Agora, o volts é para a unidade de medida de alimentação, né? O quanto de tensão você pode alimentar a sua carga, certo? A gente vai detalhar isso mais para frente, mas basicamente é isso, certo? Então, o volts é para a tensão. Não. Da luz. Aqui, ó. Então, terminou em V as unidades,
é tensão elétrica. Terminou em W, que é o watts. Beleza? Vai ficar aqui. Vermelho. Ok, professor, entendi. Tranquilo? Obrigado. Tranquilo. Então, pessoal, para casa aí, então, ficam essas atividades. Espero que vocês aí tenham um bom estudo, tem bastante coisa para estudar. Com relação às atividades, a gente vai fazendo ela ao decorrer do nosso curso aí, certo? Com relação à data de entrega da primeira atividade lá, que é da situação de aprendizagem, a gente vai estender ela, não vai ser necessário entregar dia 1º de julho já, né? Porque fica muito em cima aí para muita coisa para a gente fazer, certo? Mas ficam aí as dicas aí para vocês estudarem. Tranquilo? Alguém tem mais alguma consideração? Podemos finalizar? Tudo tranquilo aqui, professor. Tá bom, então, beleza. Então, pessoal, tenham boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição lá no grupo. Beleza? Boa noite. Ok. Até mais.